Eu sei que Deus tem grandes coisas para essa noite e para a sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, eu estou muito feliz hoje. Hoje aconteceu de tudo, né? Hoje deu sol, hoje deu chuva, hoje nós ficamos com calor, nos refrescamos, fomos abençoados por Deus com um dia maravilhoso de descanso. E isso, a palavra de Deus diz que nós temos que nos alegrar, né, com aquele dia que o Senhor fez. Amém? Então, eu quero ler com vocês. Eu vou ler aqui porque está ventando aqui. Eu vou ler aqui com vocês. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13, verso 33 até o 35. Nós vamos ministrar a palavra de Deus. Deus tem sido fiel, amém? Vou dar mais uma chance para você. Deus tem sido fiel, amém? Quantos podem dar glórias a Deus por isso? Até que nos ajudou o Senhor, amém? Vamos ler? João, capítulo 13, verso 33 em diante, diz assim: Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também, agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vos amem, vós amem uns aos outros. Preste atenção, nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Algumas traduções dizem seguidores, se tiverem amor uns pelos outros. Eu quero falar hoje sobre a essência daquilo que moveu o coração de Deus para que nós tivéssemos sido alcançados. O amor de Deus pela humanidade. Ele empenhou aquilo que ele tinha de mais precioso para que nós pudéssemos ter acesso à sua presença, para que hoje você possa buscá-lo e encontrá-lo, para que hoje você possa diretamente a ele, em nome de Jesus, conquistar aquilo que você tem pedido, aquilo que você tem buscado. A sua santa presença tem nos dirigido. Então o texto aqui, ele nos fala no momento em que Jesus estava para ir aos céus, estava para deixar seus discípulos. Eu estava me lembrando quando eu pensava nessa palavra, às vezes quando, por exemplo, os pais vão viajar, vão dar uma passeada, que já têm filhos, que já têm a responsabilidade, já podem ficar sozinhos. Então ali, os pais antes de sair, eles dão aquelas recomendações. É ou não é? Olha, fecha as janelas, recolhe as roupas, cuida para o cachorro não escapar. Olha, presta atenção, cuidado com os estranhos, não deixa ninguém entrar. Então essas orientações é de alguém que ama aquelas pessoas que está deixando ali. Da mesma forma que Jesus estava dando as suas orientações para aqueles que estiveram com ele durante o tempo em que ele esteve aqui. Ele estava declarando, abrindo o seu coração, chamou eles para uma refeição, e eles ali juntos, compartilharam ali o pão, beberam juntos, e ali Jesus, preocupado com o que haveria de ser no futuro, com aqueles que seriam os propagadores daquele caminho que Jesus havia aberto e demonstrado, o amor de Deus para as pessoas e aqueles que ainda seriam alcançados. Uma palavra, diga-se de passagem, muito propícia para hoje, que é um culto de missões. Então Jesus estava preocupado com aqueles que ele deixaria para fazer a sua obra, para que essa obra continuasse. Então ali ele advertiu, deu instruções,
olha, ele chamou aqueles 12 e disse assim: olha pessoal, tem que ser do jeito que a gente treinou, do jeito que eu ensinei vocês, tem que ser com o amor resplandecendo no coração, porque muitos de vocês vão sofrer perseguições, vão ter vontade de desistir, vão ficar muito tristes, vão ser rejeitados, reprovados, perseguidos, açoitados. Sabe, irmãos, nem tudo o que você lê na Bíblia é o que aconteceu. Eu estou aqui conjecturando, mas eu acredito que Jesus deu ali conselhos preciosos para a vida daqueles homens. Porque ali agora, a partir de agora, apenas o Espírito Santo estaria com eles, mas Jesus já não mais estaria ali. Eu acredito que Jesus possa ter dito para eles, o texto não nos revela, mas pode ser que ele tenha dito: olha, muitos de vocês vão ser martirizados, vão sofrer mortes terríveis, por amor a esse evangelho que eu estou ensinando para vocês. Mas acredite, vai valer a pena. Esses homens, irmãos, morreram pelo amor do evangelho que Cristo pregou aqui nessa terra. E para provar que realmente eles amavam a Deus, não existe uma forma, irmãos, de não se negar a Jesus, a não ser que o seu coração esteja repleto de amor, repleto do amor de Deus na sua vida. Então ali Jesus começa a instruí-los, e ele lembra da essência daquilo que fez ele estar entre eles: o amor de Deus. Aliás, eu gostaria de citar para vocês 2 textos que são fantásticos da palavra de Deus, em que se baseia essas orientações de Jesus aqui. João capítulo 3, verso 16, quantos conhecem o que está escrito lá? Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas o que? Tenha vida eterna. O amor de Deus pelas pessoas. Toda a palavra de Deus aponta para a salvação do homem através de Jesus Cristo. É assim que a Bíblia direciona. E o mesmo João escreveu na primeira carta dele, capítulo 3, também o verso 16, e ele diz assim: nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. É profundo, irmãos, é um texto muito forte, é um texto que nos atinge bem cheio. Mas como é que eu vou dar a vida por uma pessoa? Você pode entender esse texto, não literalmente. Aqui o texto não diz que eu tenho que morrer pelo meu irmão, mas que eu tenho que me dedicar a ele. Hoje, os momentos de clausura que muitos vivem, do isolamento, muitos estão sujeitos às opressões físicas no seu corpo, na sua vida, mas muitos estão aprisionados na sua própria mente, psicologicamente sujeitos a tristezas, depressões, ansiedades, coisas terríveis. Essas pessoas precisam que os filhos de Deus manifestem a característica mais forte que Deus colocou sobre a nossa vida: o seu amor. Nisto conhecemos o amor. Cristo deu a sua vida por nós. Então ali Jesus fala sobre o amor. Ele diz assim: olha, quando Jesus fala assim, olha, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, e o seu próximo como a ti mesmo, parece que a orientação não funcionou muito bem. Quando Jesus professa a parábola do bom samaritano, qual é o questionamento que aquele fariseu faz? Ele pergunta o quê? Quem é meu próximo? Sabe o que isso significa? Que eles não entenderam direito como é que funciona isso. Então aqui nesse versículo que lemos, Jesus vai falar assim: olha, do jeitinho que eu fiz com vocês, vou explicar, vou desenhar para vocês. Assim como eu fiz com vocês, eu quero que vocês façam com os outros. Talvez aos olhos deles fosse tão difícil de compreender isso, mas você é Jesus, você é demais. Como é que eu vou amar pessoas como você amou? Parece algo impossível, mas Jesus, antes de ir
aos céus, ele disse assim: olha, eu vos declaro que vocês farão coisas ainda maiores do que aquelas que eu fiz. E se Jesus disse que era possível, é porque é possível, irmãos. Jesus vem professando, né, esse comentário sobre o amor para 12 pessoas dentro desse texto de João. Você vai ver que um deles traiu. Jesus explica ali que um ia negá-lo e os outros 8 fugiram. Parece que a palavra foi dura. Sabe, irmãos, não é fácil para nós manifestarmos as marcas de Cristo na nossa vida. Às vezes nos assustamos. Às vezes estamos tão preocupados com os nossos próprios problemas que não conseguimos enxergar ao nosso lado quantas pessoas estão precisando de nós. Hoje há muitos recursos para que nós possamos chegar a palavra de Deus até muitas pessoas. Lá no meu trabalho, eu criei uma estratégia. Sempre que alguém me conta um problema, eu digo assim: posso orar por você? Até hoje ninguém rejeitou a oração, irmãos. É claro que eu não vou orar no meu trabalho, porque isso não é certo. Mas eu anoto o nome da pessoa e aquela situação, e eu levo para minha casa e eu vou orar. No momento em que eu estou na presença de Deus, eu estou ali intercedendo por essas pessoas. Então esses discípulos, eles são lembrados por Jesus da base que sustentaria tudo aquilo que eles viriam a fazer no futuro. Jesus também, ele vem orientando a respeito de uma coisa muito importante. O povo judeu era muito norteado na questão do pai Abraão. Quem já cantou aquela musiquinha do pai Abraão? Quem lembra? Só os mais experientes, né? Então o judeu, ele tinha muito enraizado na sua vida a questão da paternidade, da descendência de Abraão. E uma das maiores dificuldades passadas por Jesus nessa terra foi de convencê-los sobre a paternidade de Deus. Todas as vezes que Jesus se referia em oração a alguma coisa, ele sempre chamava Deus de Pai. E essa paternidade era tão latente na vida de Jesus, mas tão difícil de ser compreendida por outras pessoas, pelos judeus. Jesus insistiu muito nisso. Eu quero aqui declarar para você o que está escrito no capítulo 1 de João, capítulo 12, diz assim: todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então aqueles que receberam Jesus foram feitos filhos, ponto. O mundo prega que todos nós somos filhos de Deus, mas a Bíblia diz que só quem recebeu Jesus é filho de Deus. Então, um homem que comprou essa ideia muito ferrenhamente foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos, mas ele tem uma dificuldade muito... Culpa minha, eu mesmo que desliguei. Ele tem uma grande dificuldade de pregar aos romanos, porque o povo judeu, dentro da palavra de Deus, ele foi instruído de que eles são um povo santo, um povo eleito, um povo de Deus, a nação santa, o povo adquirido, propriedade exclusiva de Jesus. E eles acreditaram tão fortemente nisso, que eles, nos seus corações, se fizeram acima de todas as outras nações. Sabe, irmãos, eu aprendo uma coisa com isso. Há muitas coisas que são verdades, mas que nós não precisamos dizer. Amém? Guarde isso para a sua vida. O apóstolo Paulo, então ele enfrenta grandes barreiras e grandes dificuldades. Quando ele vai pregar aos romanos, ele sente na pele a hostilidade que os romanos tinham sobre o povo judeu, porque o povo judeu fazia com que eles se sentissem menores. Aliás, não apenas os romanos, mas todos os povos ao redor.
Então isso é uma característica histórica importante. E dentro da cultura romana, né, nós vamos ver aqui uma ilustração, vou trazer para vocês, mas o que eu quero dizer é que Paulo ele fala aos romanos com muita propriedade da parte de Deus, porque ele fala de coisas que ele entende, coisas que o povo tem dentro da sua cultura. Dentro da cultura romana, funcionava assim, por conta de, principalmente os soldados, eles tinham, eles estavam por diversos dias, às vezes meses, prestando serviços ao rei, ou em guerras, ou em trabalhos fora da sua casa. Então, por conta disso, dentro da cultura, o filho romano, ele tinha que passar pelo crivo do pai. O pai chegava e olhava assim, está parecido comigo? Deixa eu ver. Não, está esquisito, hein? Não sei não. Porque ele tinha esse direito de desconfiar, de aceitar ou de rejeitar aquele filho. Isso estava dentro da cultura. Isso é o lado bom da cultura, é o lado ruim da cultura. Mas vou falar para você agora o lado bom da cultura. O lado bom da cultura quer dizer que aqueles a quem eles adotavam, eles escolhiam fazer isso, eles nunca rejeitariam para o resto das suas vidas. E Paulo ensina isso aos romanos, dentro de uma linguagem que eles entendem, a respeito da adoção de Deus. Nós somos adotados por Deus. Eu me lembro que em tempos de criança, né, talvez muitos de vocês já tenham passado por isso, quando o irmão queria chatear o outro, estava brigado com o outro e tal, sempre falava, você é adotado. Soava pejorativo, você foi achado na lata do lixo. Você não é especial, você é diferente. Dentro da cultura, dessa cultura, para quem Paulo estava pregando, o filho adotado era importantíssimo, tanto quanto um filho legítimo. O livro de Romanos, capítulo 8, Paulo também vai ensinar, aliás, deixa eu falar uma coisa para você antes. Por isso, esse texto, o texto que dá base para isso que eu estou dizendo para você, quem nos separará do amor de Deus? Não altura, nem largura, nem profundidade, nem coisas de hoje, nem coisas do futuro, nem coisas que estão no céu, nem coisas que estão na terra, nem debaixo da terra, nada poderá nos separar do amor de Deus. Porque quando Paulo ensina para um povo que tem dentro da sua cultura, e que sabe que um filho adotado é para sempre, os romanos começaram a entender o propósito de Deus para as suas vidas, e começaram a entregar as suas vidas para Jesus. Sabe, Lucas escreveu para os gregos porque era médico. Mateus escreveu para os judeus porque era judeu. Tinha domínio, tinha conhecimento, sabia o que estava falando e para quem estava falando. Então, irmãos, Deus faz da forma perfeita todas as coisas. E Paulo ele ensina para este povo que a partir de agora eles foram adotados para nunca mais serem abandonados, nunca mais serem deixados por Deus. Isso era para sempre. Romanos capítulo 8, verso 29 também vai nos falar a respeito do sonho de Deus para os seres humanos. Uma família de muitos filhos parecidos com Jesus. Nesse momento, irmãos, depois do sacrifício de cruz e da ressurreição de Jesus, ele passa de unigênito a primogênito. E nós fomos adotados por esse Deus que nos ama, aleluia, esse Deus que nos enxertou na oliveira verdadeira, esse Deus que nos trouxe para dentro da sua família, para perto de si, para nos amar, para nos transformar. É claro que depois da adoção, existe o processo de regeneração, o processo de transformação, tudo aquilo pelo qual nós estamos passando é verdade, mas aquilo que de mais importante aconteceu foi que Deus nos trouxe para perto dele, para que nós nunca mais fôssemos deixados. Então, Paulo, ele faz essa pregação, ele traz essa ideia, né, essa teoria, né, essa prática, aliás,
daquilo que aconteceria com eles. Olha, a partir de agora vocês foram tornados filhos. Vocês foram recebidos autenticamente como filhos de Deus. E Jesus ali falando para aqueles seus discípulos, eu quero relembrar a vocês que os filhos de Deus têm marcas nas suas vidas. As experiências pelas quais passamos, às vezes, irmãos, a gente não somos nada merecedores daquilo que Deus faz, somos tão indignos. Eu não sei se você já passou por essa experiência, mas às vezes quando você está mal, quando você não está legal, está se sentindo de uma maneira ruim, você está se sentindo fraco, frágil, você está cheio de problemas, e aí Deus te dá uma bênção. Quem já passou por isso? Quem já recebeu uma bênção quando estava se sentindo mal, fraco? Não dá vontade de falar para Deus assim: puxa, Senhor, o Senhor me mata de vergonha, eu não mereço, eu não consigo entender isso, Senhor. Por que comigo? Porque eu que sou mais frágil, eu sou mais pecador, eu sou aquele que não tem valor nenhum no meio da minha família. A carta de Paulo aos Coríntios, ele fala assim: porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Você, meu amado, minha amada, você que está me ouvindo na sua casa, foi escolhido por Deus. Deus te adotou para carregá-lo enquanto você viver. O coração de Deus está cheio de alegria, irmãos, porque Ele quer ter muitos filhos. Deus plantou um filho para colher muitos outros filhos. Aleluia. E não foi qualquer filho, foi o melhor de todos. Esse caminho que Jesus abriu para que nós passássemos, irmãos, tem um propósito. A sua vida tem um propósito. Há planos de Deus para a sua vida que ainda não foram feitos, não foram concretizados. Deus tem coisas tremendas e fantásticas para que você execute nessa terra. Mas eu não tenho capacidade, e quem disse que precisa? Deus te levará a lugares que você não imagina. Deus colocará palavras na sua boca que você não vai ter ideia de por que você disse aquilo. Mas você vai ver o efeito da palavra que vai sair da sua boca sobre a vida de pessoas. Eu creio nisso que eu estou falando, irmãos. Sabe, isso já aconteceu comigo, de falar coisas para uma pessoa que você não tinha nem ideia daquilo. E a pessoa achava que alguém tinha feito uma fofoca dela para você, contado aquela história para você, porque foi aquela palavra direta ao seu coração. Jesus abriu um caminho para que nós passássemos por ele. Meu tempo de infância, irmãos, se fazia quase tudo a pé. Não sei se era assim com vocês também, quase tudo que a gente fazia era a pé. E a gente ia para a escola por um carreiro. Quem já andou pelo carreirinho aí? Diga amém. Os mais velhinhos já andaram, né? Um carreirinho. O que era o carreiro? Era um carreirinho, era aquele lugar que estava amassado mato assim, porque alguém passou por ali. E o povo foi passando, e aquele lugar foi sendo marcado. E aquele lugar começou a ser usado, transitado. Hoje em dia quase tudo é pavimentado, tem asfalto, tem ônibus, tem transporte, tem Uber, né? Glória a Deus pelo Uber. Hoje em dia está mais fácil, mas a gente, para ir para a escola, irmãos, andava a distâncias muito grandes. Então a gente tinha que se sujeitar. Então a gente andava pela linha do trem, a gente andava pelos carreirinhos, não tinha essa locomoção, né, essa mobilidade toda que nós temos no dia de hoje. E eu me lembro que aquela calça azul marinho, parecida com essa aqui, ó, aquela camisa branca, que não chegava branca na escola de jeito nenhum. E nós íamos por aquele carreirinho, num grupo de crianças, de crianças pequenas, né? Porque naquele tempo, não se levava filho para a escola. O filho tinha que ir sozinho, era assim, e pronto.
Sabe onde é a escola? Então vai, né? Então nós íamos. E naquele caminho, irmãos, não era raro se encontrar cobras, né? No meio do mato. Então, imagina aquela garotada assim, no meio do mato, vê uma cobra. Então, nós, muito espertos, fizemos assim, olha, nós vamos combinar uma coisa aqui. Nós vamos levar um cabo de vassoura. Cada dia, um é responsável pelo cabo de vassoura. Então, se aparecer uma cobra, vai lá e manda ver na cabeça dela. E essa era a nossa segurança. Esse era o nosso jeito de passar por aquele lugar. Dava medo de passar ali, eu confesso, irmãos. A gente fazia cara de corajoso por causa das meninas que estavam junto, né? Para não ficar feio. Mas a gente tinha medo de passar por ali. E olha, a gente chegava rapidinho na escola. Porque tinha medo de passar por aquele lugar. O que eu quero dizer para você com isso? Esse caminho só foi aberto porque uma primeira pessoa teve coragem de passar por aquele mato sozinho e abrir aquele caminho. Aleluia. Esse foi Jesus, irmãos. Jesus abriu esse caminho para mim e para você. Mas ele foi na frente, mas ele não disse assim, olha, ele disse, não vai ser fácil, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Essa é a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida hoje. Tenha bom ânimo. Se esforce. Deus vai colocar ferramentas na sua mão. Deus vai te ajudar a fazer coisas que você não sabe fazer. Se você precisar aprender uma nova língua, Deus vai te ensinar. Se você precisar de recursos financeiros, Deus vai colocar na sua mão, irmãos. Deus não tem dificuldade nenhuma em colocar milhares de dólares na sua mão. Mas esse reino, esse caminho que foi aberto por Jesus, é para que nós o sigamos. Mas pastor, e se tiver uma cobra no caminho? Vai ter. Essa aqui é a tua arma. Isso aqui é para dar na cabeça do inimigo. Toda a autoridade que está aqui nessa palavra, está sobre a sua vida, quando você se empenha em fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Esse é o caminho que você vai seguir. Mas como é que eu vou suportar tudo isso? Com amor. O texto que nós lemos fala da ação daqueles que vão fazer a obra de Deus, manifesta através do amor de Jesus. Essas marcas, irmãos, vão seguir a nossa vida. Hoje em dia, nós estamos tão individualistas, tão enclausurados. Se a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Eu tenho olhado muito para mim mesmo. Eu queria que você pensasse nisso. Quanto você tem, quanto nós temos nos disposto a fazermos algo por alguém, a caminhar com alguém, a ajudar alguém. Muitos estão, irmãos, gritando por socorro, mas os seus gritos são silenciosos. O seu grito sai do seu coração, e alguém neste momento está gritando, com toda a força do seu ser, pedindo que você estenda a sua mão para ele. Paulo, ele quando fala aos Coríntios, eu já vou encerrar, ele está falando ali sobre dons, sobre talentos, sobre aptidões, sobre habilidades. Mas ele declara que ali, tudo isso, todos esses dons, todos esses talentos, tudo isso que estava sobre ele, e estava sobre a vida de muitas pessoas, se não tiver amor, de nada adianta. A minha oração nessa noite é que Deus desperte esse amor no seu coração, para que você possa enxergar as pessoas, para que você possa estender a mão às pessoas, para que você possa fazer a sua parte. E Paulo, ele fala que esse amor, ele tem um nome, esse amor, ele é um caminho excelente. Esse amor é o caminho que Jesus abriu para que nós passássemos. Características que têm faltado hoje, irmãos: paciência.
Paciência está artigo de luxo hoje. Mas sabe o que é a paciência? A paciência é o amor que espera. A bondade é o amor que está em ação. O perdão é o amor em sacrifício. A paz é o amor em silêncio, em descanso. Eu desejo que essas marcas de Deus sobre os seus filhos amados, quantos filhos amados de Deus temos aqui? Eu declaro que todas essas marcas, essas bênçãos vão fazer parte da sua vida. Deus vai marcar vidas para que outras vidas sejam marcadas por este amor. Deus está estendendo hoje para você a sua mão e declarando: eu sou contigo. Eu sou aquele pai que adota e não larga nunca. Eu sou aquele pai que está sempre junto, que está sempre no controle. Deus está no controle. Diga assim comigo: Deus está no controle. Sabia disso? Ele nunca saiu de lá, Ele sempre esteve lá. Eu quero orar por você nessa noite. Fique de pé por um momento. Existem muitas pessoas que estão fixas num lugar. Há dois tipos de fixação. Tem uns que são âncora e tem outros que são raízes. Qual é a diferença? A âncora só te para naquele lugar, mas aquele que tem raiz, a raiz te alimenta. E se você está sendo alimentado por essa palavra, você tem que transferir este amor, você tem que multiplicar esse dom, você tem que alcançar pessoas, você tem que buscar aqueles que estão perdidos. Eu sei que talvez seja uma palavra que neste momento nós teremos muitos motivos, até motivos bem plausíveis para que nós não façamos isso. Mas eu quero te motivar em nome de Jesus Cristo. Estenda a sua mão. Eu quero que agora, como um ato profético, você estenda a sua mão direita para frente. E acredite que alguém vai segurar na sua mão. Eu queria que você pensasse aí numa pessoa que eu tenho certeza que é uma pessoa que está precisando dessa mão estendida. Eu tenho certeza. Deus vai mostrar para você essa pessoa aí, ou talvez nessa noite você vai sonhar com essa pessoa. Essa pessoa vai ligar para você, vai mandar uma mensagem para você. Acredite, este é um pedido de socorro.